Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Amém. Que bom, meus irmãos, mais uma manhã na presença de Deus. Que o Senhor nos dê um espírito de alegria, de estar no dia do Senhor, cultuando, louvando, o engrandecendo, né? Então, bendito seja Deus por mais um domingo, né, debaixo da sua graça. Espero que você esteja bem. Temos orado por todas as famílias da nossa igreja, congregações e igrejas espalhadas pelo Brasil, né? E por todos aqueles que têm ouvido as nossas mensagens, né? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te livrando. E se você está em dificuldade, aguarda no Senhor a tua esperança, coloca no Senhor. Ele é o único que nunca nos decepciona. Amém? Então, meus irmãos, nessa manhã nós vamos continuar tratando acerca do ser de Deus, né? E quando a gente fala do ser de Deus, nós falamos dos seus atributos. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera, ok? Dos seus atributos. E hoje eu quero falar acerca de um dos atributos que nós esquecemos em alguns momentos, e em outros momentos sempre identificamos Deus com Ele, né? Que é o Todo-Poderoso. Nosso Deus, Ele é Todo-Poderoso. Eu já falei aqui que não há Deus maior, nem há Deus menor, é um único Deus, porque para ser Deus Ele tem que ser único, Ele tem que ser o Todo-Poderoso. Não pode ter ninguém acima dele, também ninguém, né, abaixo dele pode ser chamado de Deus, né? Nem ninguém em igualdade com ele. Há um único Deus, porque só pode existir um que detém todo o poder, né? E esse que detém todo o poder é chamado Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos dobrar nossos joelhos e rogarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Tu que criaste os céus e a terra e pelo Teu poder os mantém e os sustém. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo na Tua presença. Apesar de todas as dificuldades, Senhor, Tu tens sido presente conosco e sabemos, ó Deus bendito, que Tu estás à frente da nossa vida. Assim eu rogo nesse momento pela leitura da Tua palavra, para que ela possa entrar nos nossos corações, transformar as nossas vidas e que venhamos Te glorificar, reconhecendo o Teu poder, a Tua majestade, o Teu domínio, reconhecendo, Senhor, a beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, abençoa-nos, ó Senhor, nos ilumina para expressá-la com fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós poderíamos escolher muitos textos para falar desse tema, mas aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de escolher poucos textos, até porque eu quero que fique no seu coração, na sua mente, né? E depois, quando nas suas leituras exploratórias da Bíblia, você possa identificar o Deus Todo-Poderoso agindo. Há várias histórias, mas lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, há um dos eventos ocorridos no ministério terrestre de Jesus que me chama a atenção, né? Me chama a atenção. Claro que todos os milagres que Jesus fez são extraordinários, né? Nos chamam a atenção, só o Deus Todo-Poderoso poderia fazer aquilo. Mas lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, que vamos ler agora, Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo
sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estás tão temeroso? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o verso 41, e eu queria destacar o verso 41, meus irmãos, quando nos dito aqui: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é? Quando nós servimos a Deus, meus irmãos, nós ouvimos muitas vezes na igreja, no culto, lendo textos como este, dos grandes feitos do nosso Senhor, né? De como Deus criou toda a terra, todo o universo, pelo poder da sua palavra, né? Como Deus gerou a vida, né? Como Deus criou o homem, como Deus agiu no decorrer da história, ali no Velho Testamento, né? Formando ali a nação de Israel, de como Deus tirou a nação de Israel do Egito com sua mão poderosa, abrindo o Mar Vermelho, fazendo ali todos aqueles prodígios no Egito, como o Senhor, né, no decorrer do tempo, fez com que a nação de Israel tomasse posse da terra prometida, como o Senhor castigou o povo de Israel, o educando, mas em toda a trajetória do Velho Testamento há sempre um apontar para o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que haveria de vir a esse mundo e haveria de ser o Salvador, né? E nos dito lá no Evangelho de João que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós com graça e com poder, né? Esse Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus e por ele tudo foi feito. Esse Verbo é Jesus Cristo, está lá em João capítulo 1. Por que eu escolhi Marcos, né, aqui? Meus irmãos, o milagre que o Senhor Jesus Cristo faz aqui surpreende todos os seus discípulos. Jesus já havia feito muitos milagres, Jesus já havia demonstrado grande sabedoria, Jesus já havia mostrado para os seus discípulos que ele era o Cristo, que ele era o Messias, havia sinais ali que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador de todas as coisas. Interessante que eles, ao entrar no barco, no mar, e ao viajar, jamais imaginaram que iriam passar por isso. Uma grande tempestade vem e no barquinho ali as ondas gigantescas balançavam, agitavam e os discípulos achavam que aquelas ondas iriam virar o barco e eles morreriam afogados, eles morreriam naquela tempestade. Mas o que chama a atenção é que Jesus está no barco. E a expressão do Senhor, né, descrita aqui em Marcos, é interessante. Que preste atenção, vamos ler novamente o texto e a gente vai começar a compreender como essa imagem, né, desse acontecimento real, né, veio. No verso 35 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. Normal, vamos atravessar o mar. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos, né? Havia outros barquinhos ali ao redor. E levantando-se grande temporal, começa agora, verso 37. Levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O verso 37 é o agente surpresa. Meus irmãos, uma tempestade ela pode ser até prevista, né, pelos meteorologistas hoje. A gente vê aí, tem vários meios, dizer hoje vai chover, hoje não vai chover, né, vai ser dia de sol, e mesmo assim nem sempre eles acertam. Naquele tempo você poderia ver alguns sinais
da proximidade da tempestade. Mas quando a gente perceberia os sinais dessa tempestade, ela já estava muito próxima e não poderíamos escapar, né? E no caso aqui, é nos dito que começou a ventar, o vento muito forte, e a tempestade os pegaram de surpresa, né? E diz que as ondas eram tão grandes que, no verso 37, se você prestar atenção, diz, de maneira que já se enchia, ou seja, os barquinhos estavam se enchendo de água, né? Os barquinhos estavam ali afundando por conta da violência das águas. E no verso 38 nos diz algo interessante. E ele aqui é Jesus Cristo, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada e despertando-o, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? Tem até um hino, né? Mestre, o mar se revolta, que é baseado nesse fato. Então, Jesus, meus irmãos, no meio da tempestade, água entrando no navio, o navio estava afundando, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Ele estava descansando debaixo de toda aquela agitação. Eu imagino os gritos, né? Os gritos, a fala alta dos homens, dos discípulos, mas o Senhor ali dormia ao ponto do Senhor não acordar, não despertar com o balanço e a violência das águas, e ao ponto do Senhor não despertar e os discípulos irem lá chamar o Senhor e dizer, Mestre, né? Não se te dá que pereçamos, estamos afundando, Mestre, vamos morrer. Senhor, nós estamos perante uma tempestade, estamos morrendo, vamos morrer afogado. Tu não vai não se importar com isso? Por que os discípulos disseram isso, meus irmãos, para o Senhor? Primeiro, note que quando nós estamos dormindo, parece, né, o nosso corpo está ali parado e ele está inconsciente do que ocorre ao nosso redor. A chamada dos discípulos para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se apresenta aqui como aquele que dorme, como aquele que não está consciente do que está acontecendo, como aquele que está sujeito, né, a perecer, como aquele que está ali sendo vítima, né, ou sendo alvo ali. Se o barco afundasse, ele morreria afogado, né, também. Essa era a mentalidade dos discípulos. Como pode alguém dormir no meio da tempestade? Né? Como é que pode alguém dormir? Se você for marinheiro, pescador, se você já enfrentou, eu nunca enfrentei uma tempestade no meio do mar, mas eu já imagino, né, num barco antigo, feito de madeira, como seria o balanço e a água entrando no barco, o desespero, de ver as ondas, né, se agigantando, tomando forma e quebrando e jogando o barco de um lado para o outro. Parece uma cena, Senhor, que não seria interessante para dormir, seria até desagradável. Mas nos diz aqui que Jesus Cristo estava dormindo e é por isso que os seus discípulos os chamam e dizem, Mestre, tu vai nos deixar perecer, né? Vamos dizer aqui, ó, vamos lá. Mestre, não te dá que pereçamos. Ou seja, tu não te importas porque vamos perecer. Estamos no meio da tempestade, o barco está fazendo água, o barco está afundando. Não te importas. Tu vai nos deixar perecer. Né? E aí eu quero meditar com você, meus irmãos. O Deus qual servimos, eu disse que um dos atributos de Deus, qual nós estamos dando ênfase nessa manhã, é Ele ser todo-poderoso. Significa que Deus não pode, de forma nenhuma, ser derrotado. Deus não pode, de forma nenhuma, né, ser derrotado. Ele é sempre vitorioso. Ele tem poder para reverter todas as coisas. Ele tem poder para erguer, para construir. E Ele também tem poder para destruir. Ele tem poder para criar. E Ele também tem poder para matar. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele qual ninguém pode escapar. Você pode até tentar, você pode até negar, mas um dia você estará na presença desse Deus Todo-Poderoso. E o seu joelho vai se dobrar perante Ele. E os seus olhos se fecharão e clamarão
tem misericórdia de mim. E clamará: Rei, Senhor, você dirá: Tu és, a ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o poder. Todo ser humano que já existiu reconhecerá o poder de Deus. Porque quando chegamos na presença de Deus, é impossível não conhecer, não perceber que o Senhor é todo-poderoso, meus irmãos. E os discípulos estavam ali olhando o Senhor. Claro que nós vamos lembrar você. Ah, pastor, então por que os discípulos tiveram tanto medo? Porque eles estavam vendo ali, né, a forma humilhada do nosso Senhor. Lembra que para Jesus nos salvar, ele desceu da sua glória, se esvaziou, tomou a natureza humana e andou entre os homens, cumpriu toda a lei que era devida, até enfrentar a cruz, morrer e ressuscitar. Por isso que os discípulos estavam ali dizendo, porque olhavam para aquele homem e não conseguiam ver que Deus estava no barco, que Deus estava ali no barco. Deus fez aquela tempestade e só Ele poderia desfazê-la. Quando a gente lê, meus irmãos, fica fácil para nós dizer, mas como é que pode os discípulos que viram o Senhor Jesus fazer tantas coisas? Como é que pode, pastor, eles não pensarem que Jesus ia deixar o barco afundar, né? Quem estava ali era o Senhor da vida, quem estava ali era aquele que criou os céus e a terra. Nós temos maior iluminação do que os discípulos desse momento, meus irmãos. Nós temos maior entendimento do que os discípulos desse momento. E nós nos esquecemos, praticamos a mesma coisa. É-nos dito que todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita no coração. Então, toda tempestade que eu atravesso, Jesus está na minha vida. Toda tempestade que eu enfrento, todas as dificuldades desse mundo, todas as tribulações, a gente pode usar a tempestade como algo natural, né? Ela é assustadora quando vem com a sua violência, mas lembrando que a minha vida está na mão do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Eu só partirei desse mundo no dia que o Senhor determinar. Eu enfrentarei todas as coisas pelo poder de Deus. E eu tenho que lembrar que Jesus se faz presente na minha vida. Eu tenho que lembrar que o Senhor está aqui na minha vida. Só que no meio da tempestade, quando a gente olha para as nuvens negras, as ondas gigantes, né, os raios e trovões, nos assustam, e quando oramos a Deus, pedindo a Deus, Senhor, vai deixar perecer, fazemos como os discípulos aqui. Parece que Deus está a dormir, parece que Deus está muito distante. Eu sei que tem muitos irmãos que nesse momento estão passando por muita dificuldade, e parece que Jesus não escuta a sua oração. Eu acho que você já clamou tanto, já pediu tanto, mas a tempestade permanece. Eu quero te dizer, meu irmão, uma certeza eu tenho. Jesus nunca nos abandona. Ele sempre estará presente na nossa vida, em todos os momentos, principalmente nos momentos mais negros na nossa vida, o Senhor estará presente. Eu quero lembrar aqui que o Senhor, lá no Evangelho de João, nos diz uma coisa interessante. Lembra de Lázaro? Eu podia ter escolhido a história de Lázaro. Paulo morreu e chegam ali, né, os mensageiros das irmãs de Lázaro, mandam buscar Jesus porque Lázaro estava doente. E o Senhor diz, eu não vou agora. E os discípulos, olhando e não entendem aquela ação do Senhor, achando que Lázaro poderia esperar, e Lázaro morre. E logo o Senhor diz, vamos até Lázaro, porque ele já dorme. Os discípulos não entendiam, os discípulos entenderam achando que Lázaro estava dormindo de verdade, mas o Senhor estava falando ali da morte. E quando o Senhor encontra as duas irmãs de Lázaro,
As duas dizem a mesma coisa para o Senhor. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ambas as irmãs acreditavam que o Senhor poderia ter curado Lázaro, mas o Senhor tinha planos maiores. E quando o Senhor diz para as irmãs de Lázaro que eles haveriam de ver Lázaro novamente, diz: eu sei, no último dia, no dia da ressurreição. Mas o Senhor surpreende. O Senhor vai até o sepulcro e ali, quando Jesus diz: onde ele está? As irmãs dizem: mas ele já, para que tu queres ver, Senhor? Ele já está, cheirando mal. Já se passaram muitos dias que ele morreu. O Senhor disse: não creis? Onde ele está? E o Senhor, chegando ali, ora ao Pai para que todos que ali estavam escutassem, porque o Pai sempre escutava Jesus, ele e o Pai são um. E ele pede ao Pai. E Jesus diz: Lázaro, sai. E aquele que estava morto, já em decomposição, sai do seu túmulo vivo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Jesus que estava aqui no barquinho de Marcos, enfrentando as ondas. É impressionante como o Senhor, meus irmãos, ele tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que eu grifei aqui o verso 41 de Marcos 4. Vamos olhar novamente. A partir do verso 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O Senhor, ao acordar, disse para o vento: cala-te, aquieta-te. E o vento obedeceu ao Senhor, se aquietou e houve grande bonança. Perceba que lá em João, quando o Senhor chega perante o túmulo de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai. E Lázaro, que estava morto, há muitos dias, sai do túmulo. Ninguém pode desobedecer a ordem do Todo-Poderoso. Nem o morto, nem os elementos da natureza. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quero que você compreenda isso. É aquele que tem poder para dar vida e para tirá-la. É aquele que fala com os ventos e diz: se aquieta, e eles se aquietam. É aquele que diz para o morto, que está ali sem vida, já apodrecendo: saia do túmulo, e ele sai com vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus o qual criou os céus e a terra e nos mantém vivos. Esse é o Deus que fez o dia de hoje. Esse é o Deus que está contigo e está comigo. Mas os discípulos não entendiam que estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso. No verso 40, Jesus diz aos discípulos: por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão tão assustados? Por que vocês estão tão abalados com essa tempestade? Não entenderam ainda que quem está no barco é o Senhor da vida? Não entenderam ainda que eu sou o Senhor, aquele que domina os céus, os mares e a terra? Eu lembrei quando Jesus estava nos seus últimos momentos aqui na terra e Judas leva ali alguns soldados para prender Jesus. E logo um dos seus discípulos tenta defender Jesus. E Jesus disse: não, larga a espada. Porque se eu quisesse, eu pediria, e o Senhor, meu Pai, mandaria uma legião de anjos. Só bastava um anjo para destruir todo um exército romano. Uma legião há entre 3 a 6 mil homens. Quando o Senhor usa essa palavra legião, eram vários anjos que conseguiriam varrer a terra e destruir todos os exércitos
Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E eu morro para que vocês tenham vida. Porque assim, como ele disse para os mares, para o vento, se aquieta. Assim como ele disse para Lázaro, sai. Ele dirá um dia para nós, ressurjam com um novo corpo e um corpo glorificado. Refaça-se toda a criação, restaura toda a criação, seja restaurada, novos céus e nova terra. Não importa a tempestade que venhamos enfrentar, meus irmãos. Não importa a dor que estejamos sentindo nesse momento. Jesus está no barco. E Ele vai fazer cessar no momento certo tudo isso. Até porque a nossa alegria, nosso estado final não é nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Você sabe disso. Esse mundo passa. Mas o que aguardamos, novos céus e nova terra, é a eternidade com o Senhor. E quem prometeu isso? O Senhor Todo-Poderoso, que disse para Lázaro, sai do túmulo, e Lázaro saiu. Que disse para os ventos que estavam aqui, agitando os barcos e fazendo com que eles afundassem, aquetai-vos, e o vento se aquietou. Então o Senhor disse para os discípulos, por que tu estás com tanto medo? Não temas. Porque há uma razão para os discípulos não temer. Ele diz, como não tendes fé? Fé é confiança. Não temas. Confia em Jesus Cristo. E tudo isso vai passar. E se a morte, enfim, chegar, ouviremos do Senhor, vindes bendito do meu Pai, e entrai no descanso eterno. Lembre-se disso, Jesus está no comando e Ele é o Todo-Poderoso. O verso 41 diz que os discípulos sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador. Que Deus te abençoe nesse domingo e que você lembre dessa verdade. Esse é Jesus, o meu Salvador e o teu Salvador. Que o Espírito ilumine teu coração e reforce a tua confiança, a tua fé no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja no seu lar, na sua família, que o Senhor te fortaleça e que faça cessar a tempestade e você fique maravilhado, sabendo que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há nada que foge, possa fugir do seu controle. A tempestade só vai até onde Deus ordenar. Um dia Deus dirá, cessai, aquietai-vos, e a tempestade vai passar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, gracioso Tu és. Ó Pai Celestial, Tu bem sabes, são dias tempestuosos. Nosso barquinho já está fazendo água, Senhor. Nosso coração tem se enchido de medo, de angústia, de dor, de tristeza, de perplexidade. Mas, Pai, nesse momento, nos dobramos a Ti, sabendo que Tu és o Senhor, que até o mar te obedece, os ventos te obedecem, os homens, os governos te obedecem, os animais te obedecem, até, Santíssimo Deus, os micro-organismos te obedecem. Não há nenhuma criatura no céu ou na terra que estejam fora do Teu poder. Assim, Senhor, entregamos nossa vida a Ti.
Ajuda-nos, ó Pai, faz cessar essa tempestade. Visita cada lar que está escutando esta mensagem. Que Teu Espírito Santo os revista de poder, Senhor. Que Teu Espírito Santo os encha, Santíssimo Deus, de confiança. Que Tu cure os enfermos, Pai eterno, que estão nos hospitais, ouvindo essa palavra, que estão nos lares. Que Tu cure, Santíssimo Deus, a sua carne e também o seu espírito. Que Tu quebre o coração do incrédulo, para que ele possa ver a salvação em Jesus Cristo. Continua abençoando, Senhor, as nossas igrejas, as famílias que fazem parte da nossa igreja no IPSEP e demais congregações, Senhor. Todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal, tanto aqui, Senhor, no Nordeste, como em todo o Brasil e também no mundo. Leva esta mensagem onde Tu queres, Senhor. Em nome, por amor de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amém. Meu querido irmão, que você continue adorando ao Senhor após essa mensagem. Reúna sua família, faça a oração, cante ao Senhor. Hoje é dia do Senhor, hoje é domingo. E pela graça de Deus, estaremos juntos presencialmente, no tempo de Deus, no momento de Deus. Eu louvo a Deus, apesar de tantas coisas, Ele tem me ensinado muito, né, nesse período de pandemia. Um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado, todos aqueles que têm nos ajudado no canal, e também aqueles que têm orado por mim, pelo pastor José Vasconcelos, para que a gente possa se utilizar desse meio, né? Mas continua na presença do Senhor, não se desfaz agora não. Ora ao Senhor junto com a tua família, né? Canta ao Senhor, pega aí os cânticos que você tem, louva ao Senhor, glorifica o nome de Deus. Amém? Um grande abraço e logo mais à noite estaremos com o pastor José Vasconcelos, nosso culto também noturno. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Um abração.